Olá, escrevedores, futuros escritores. Sou Liber Mateucci, jornalista, publicitário, escritor. Dei aulas de criatividade e de técnica de redação. Eu vou dar uma dica para vocês. É muito difícil alguém se tornar um profissional da escrita se ele não se tornar antes, por assim dizer, um profissa da leitura, ou seja, um leitor assíduo. Por isso, se vocês pretendem ganhar a vida escrevendo, a minha dica é: leiam. Não é leão. Leiam, do verbo ler. E eu sei que vocês já leem, mas eu queria enfatizar o fato de que todo o nosso aprendizado desde a infância é em cima dos livros, né? A gente aprende a ler e a escrever com a cartilha, depois com os livros didáticos na vida estudantil. Temos a sorte ainda de ter no Brasil o Monteiro Lobato com a sua coleção infantil, que prova que mesmo um livro de ficção é didático, porque você aprende com um livro do Lobato, com a gramática da Emília, com a história do mundo para as crianças. Aposto que o ministro Guedes não leu O Poço do Visconde, porque se ele tivesse lido, teria aprendido que o petróleo é uma riqueza importantíssima para um país e não tinha entregue o pré-sal na mão das petroleiras gringas, inclusive impedindo que um percentual da riqueza arrecadada com o pré-sal fosse destinada à educação, garantindo escolas públicas e gratuitas para todos os brasileiros. Aposto também que o Bolsonaro não leu a Reforma da Natureza, porque lá a gente vê que não dá para fazer vaca voar, que ela vai jogar esterco na cabeça da gente. E também não adianta ele queimar a Amazônia para fazer pasto, e encher de vaca. Não vai dar certo também, não se pode mexer com a natureza dessa forma violenta. É lendo que a gente aprende. E se o aprendiz de feiticeiro aprende com o mago, vocês têm que aprender com o Saramago. O Portugal ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Pelo amor de Deus! Foi a primeira vez que a língua portuguesa foi premiada pela Academia Sueca. E o Jorge Amado, inclusive, falou uma coisa muito bonita na ocasião. Ele falou: a língua portuguesa perdeu a virgindade. Então, minha gente, para aprender a falar essas coisas assim, a gente tem que ler muito. E não precisa ser só prêmio Nobel, não. Por exemplo, se vocês fossem ler Tarzan, vocês iam aprender a confiar mais na imaginação de vocês. Imaginação porque o Edgar Rice Burroughs, o autor do Tarzan, é um camarada que nunca tinha ido para a África, nunca tinha visto um gorila nem no zoológico, mas criou uma história fantástica de um homem que é amamentado pela macaca e vira o rei dos macacos. E já que eu falei num gorila, leiam, por exemplo, A Verdadeira Paz, do presidente Médici. O maior assassino da ditadura militar pós-64, 98 mortos no governo dele, como atesta a Comissão Nacional da Verdade. E o cara escreveu A Verdadeira Paz. O que é que vocês vão aprender então? Vão aprender que fake news não é novidade, já havia mentira, manipulação da verdade há muito tempo. E melhor que ler isso aqui é ler, por exemplo, gibi, história em quadrinhos, por exemplo, as tiras da Laerte na Folha de São Paulo, que são lição de tudo, de bom humor e de poder de síntese. Em 3 quadrinhos, gente, escrever e desenhar, quer dizer, uma dupla escrita, é um talento ainda maior, e num espaço pequenininho de um balãozinho de um personagem conseguir pôr uma frase com mínimas palavras e obter uma gargalhada de alguém, não é pouca coisa, Então, se vocês querem desenvolver isso, leiam história em quadrinho. Eu me lembro de uma dupla, Multijeff, quadrinho americano, que eles estão diante de uma casa como encanadores com a mala de ferramentas. A mulher pergunta: o defeito é no encanamento do porão, mas vocês têm experiência? Eles dizem: claro, muita experiência. Aí pá,
O segundo quadrinho eles estão ali arrumando os canos do porão. E no último quadrinho eles estão diante da casa, está saindo água por todas as janelas, até pelo sótão. E o Mutti está dizendo para o Jeff, mais uma experiência. Não sei vocês, mas eu achei muita graça. E muita graça com poucas palavras. O poder de síntese também pode ser visto quando a gente lê outdoor, lê cartaz de rua, né? Onde obrigatoriamente os publicitários têm que ter poucas palavras, senão as pessoas passam de carro e não conseguem ver. Tinha um na época festiva de fim de ano para vender o cartão de crédito do Banco Nacional, que tinha o cartão, a foto e simplesmente dizia cartão de Natal. Acho bem interessante. Enfim, por aí. Não leiam só isso, leiam também Na Sala de Espera do Dentista. Também vale a pena. Mesmo aquela abobrinha das revistas sentimentais femininas, né? Eu me lembro de ter lido uma coisa preciosa numa revistinha dessas. Era uma coisa romântica e dizia assim: ela fez um círculo à volta dela e me excluiu. Aí eu fiz um círculo maior à minha volta e incluí o dela. Bonito, né? Nessa época de tanta briga, amigo do Facebook tirando amigo e tal, excluindo do seu círculo, é uma ideia bacana para a gente reavivar. Então essas ideias aparecem em todo lugar, evidentemente aparecem mais na literatura propriamente dita, porque a ideia é a matéria-prima de quem escreve, né? Vocês jamais ouviram falar de um escritor que começou a escrever mal de repente, mas certamente já ouviram falar de bons escritores que tiveram um bloqueio, né? Ficaram um tempo sem produzir, não tiveram uma ideia para desenvolver. Então isso acontecia com muita frequência, por exemplo, com o Raymond Chandler, um ótimo, excelente escritor de livros policiais nos Estados Unidos, de meados do século passado. Ele inclusive era roteirista de Hollywood e era um problema, porque às vezes estavam no meio de um filme que ele desenvolvia o roteiro enquanto iam filmando e dava um branco no cara e parava tudo, os produtores começavam a perder dinheiro, os atores não tinham o que fazer, a equipe técnica ficava encostada, já viram um dramalhão. E o cara ainda gostava de um goró, né? Então enchia a cara aí, até que de repente ele conseguia retomar a história e voltava tudo atrás, enfim, mas já tinha havido ali um grande prejuízo. Bom, vocês já viram que eu sou democrático, né? Pode ler tudo, gibi, livro policial, revista feminina. Eu só não recomendo bula de remédio, porque já basta essa pandemia e o susto que o Covid está dando em todo mundo. Mas acho que a gente não deve elitizar a literatura também, porque já vivemos um país muito desigual. Felizmente, hoje já não é necessário, já não é preciso o cara ter muita grana, entrar numa livraria e adquirir um bom livro que vai custar uma baba. Não. Ele tanto pode ir num sebo, como ele pode ir numa biblioteca pública e, principalmente, hoje em dia todo mundo tem um celularzinho, tem o seu acesso à internet e existem centenas de bibliotecas e livrarias online, né, de livros que você pode baixar em PDF. Então hoje todo mundo pode ler tudo. E aí, dito isto, leiam tudo, mas com senso crítico. Porque hoje em dia a gente não pode ler um Estadão, uma Folha de São Paulo e um Globo e acreditar no que esses caras estão dizendo. Porque a grande mídia pertence a famílias muito ricas que não estão nem aí para a população brasileira, para a periferia, né? Então, eles podem até não mentir, mas eles omitem. Se for para dar uma notícia que contraria os interesses, eles fecham a boca. Então, vão ler tudo? Leiam Brasil 247, Jornal GGN, do Luiz Nassif, por sinal, excelente jornalista que está sendo perseguido, e é perseguido porque diz a verdade, né? Então, Mídia Ninja, gente, Observatório da Imprensa, Balaio do Coxo, Jornalistas Livres,
e outros meios alternativos que estão aí à disposição na internet e que são a antítese das fake news. Mudando de pato para ganso, a gente fala português. E eu queria dizer que o português é a nossa língua mãe, mas o latim é a nossa língua avó. Latim esse que a minha geração estudou na escola e que vem de Roma, que foi fundada por Rômulo e Remo, dois irmãos que foram alimentados por uma loba essa que comia cordeiros que vinham da Grécia. Então, toda a cultura ocidental, toda a cultura de nós outros portugueses e brasileiros, né, tem origem há quase 3.000 anos atrás. E não há como escapar. A gente pode ler gibi, pode ler jornal, pode ler o que quiser, mas se quiser trabalhar com escrita, vai ter que ler também os clássicos. A elite da literatura, mas é uma elite boa, é uma elite que só dá dividendos, que só dá rendimentos para a gente. Então, eu proponho uma viagem no tempo, muito rápida, e para isso eu vou usar com vocês um pouco do pó de perlim-pim-pim que eu guardo comigo desde a infância. Senhores passageiros, apertem os cintos. Então, nada? Oh, minha gente, tem que usar a imaginação, né? Vou mostrar como é que se viaja no tempo, olha. 900 anos antes de Cristo. Agora vocês vão aí na estante de vocês para o século VI AC em Atenas, onde nasceu a democracia. Leiam a República de Platão, Édipo Rei de Sófocles. Pulem para o século I AC em Roma e leiam a Eneida de Virgílio. Depois deem um salto mortal para o século XI depois de Cristo e entrem num scriptorium, onde os monges copistas traduziam para o latim Aristóteles. Aí saltem de novo para 1300 e vão encontrar Dante Alighieri, o homem que escreveu em italiano a Divina Comédia. Vão para o inferno, quer dizer, vão inferno, paraíso, purgatório, as partes da Divina Comédia, né? Depois, olha, deem um salto outra vez para conhecer Camões, o caolho português, que enxergava mais com o olho do que nós com todos três, autor dos Lusíadas, onde ele já citava a quarta parte nova do mundo, que éramos nós, os brasileiros, era o Brasil, e Caminha já dizia, em escrevendo tudo dá. E é verdade que dava porque Camões, aliás, Anchieta, escrevia na areia, versos, né? Muito cedo, no nascimento do país, foi o sujeito que fez a primeira gramática da língua tupi-guarani. E depois dele tem Padre Vieira com seus sermões, ficava pregando sermão pra todo mundo, pregava até pra peixe. E é tanta gente escrevendo que eu já não aguento mais, imagina vocês. Então, ó, eu vou citar logo o século XVIII, XIX, XX em sequência, acelerado, gente, acelerado, tá bom? Tomás Antônio Gonzaga, José Bonifácio, Joaquim Manuel de Macedo, Gonçalves Dias, José Bonifácio Moço, José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, Casimiro de Abreu, Machado de Assis, Castro Alves, Rui Barbosa, Arthur Azevedo, Luiz Azevedo, opa! E Raul Pompeia, Olavo Bilac, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato. Ufa. Ô, gente, tá vendo, ó? Vocês não devem cheirar pó, não. Isso que acontece. Mas, enfim, o efeito do perlim-pim-pim já passou e a nossa conversa voltou ao Monteiro Lobato e ao presente. E a moral da história é: livro é vital, importantíssimo para quem quer escrever. Vou dar um último exemplo que é, vejam esse filósofo aí que mora nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho, que defende que a Terra é plana e tem um bando de seguidores que vão pelo mesmo caminho. Só que vejam, 2.200 anos atrás, o diretor da Biblioteca de Alexandria, Eratóstenes, ele estava lendo um livro e viu que numa cidade também do Egito, num certo dia do ano, as colunas não produziam sombra, o sol incidia diretamente na cabeça das pessoas. E como esse dia estava se aproximando por coincidência, ele resolveu fazer um teste na Alexandria, se aconteceu mesmo. Foi, fincou uma estaca e depois viu que ela produziu sim uma sombra razoável. O Eratóstenes ficou encafifado, porque na verdade o Sol está tão longe da Terra que ele emite raios que passam paralelamente, né, à Terra. Se ela fosse plana, como se pensava, então uma coluna aqui, uma estaca ali, iam as duas produzir sombra. Ou, se uma não produzisse, sinal que nenhuma das duas ia produzir. Então ele pensou e calculou que aquilo devia então ser curvo. Por quê? Uma coluna aqui
uma estaca aqui. O Sol incide em ângulos diferentes sobre as duas e, portanto, numa não tem sombra, na outra tem. Aí ele imaginou que a estaca e a coluna se encontravam num centro de uma suposta esfera. E sabendo que a distância, que ele mandou um cara ir até a outra cidade a pé, medir, até a outra cidade era de 800 quilômetros, e que o grau que ele descobriu com a sombra da estaca era de 7 graus, calculando os restantes para os 360 dessa esfera, então ele mediu, chegou à conclusão que, primeiro, a Terra era redonda, e segundo, a circunferência da Terra media 40 mil quilômetros. Hoje, minha gente, com toda a tecnologia que nós já temos de ponta, né? Com os computadores, a NASA já mandou homem à Lua faz tempo, nave para Marte, sondas no espaço medindo tudo quanto é coisa. Sabe-se que a Terra tem 42 mil e não sei quantos quilômetros. Ou seja, Eratóstenes acertou quase na mosca, não é? E o senhor Olavo de Carvalho, o pensador dos Bolsonaros, esses malucos estão mandando na gente, ele acha que a Terra é plana, né? Está um pouco atrasado, né? 2.200 anos atrás, um homem com um livro já sabia que era redonda, né? Por isso, a minha dica não pode ser outra. Leiam. Tchau, tchau, Bambini. Até a próxima.